meninas, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Reino Monera. Já deixando aqui, falando bem, claro que eu não sou especialista, eu não estudo biologia, eu sou estudante da área da saúde, ok? Técnica ainda. E eu peguei aqui um site todo bonitinho para ler para vocês e também explicar o que eu sei em tese. Mas eu não vou explicar quase nada porque eu realmente não sei. Mas eu tenho que realmente estar aqui explicando antes que alguém me lacre. Ok? Ok. E antes que coisa, eu li todo isso antes, mas eu não consigo gravar, muita coisa para gravar. Então, ok, tá bom? Tô com o notebook aqui na frente de mim aqui. E eu vou ler, né? Então, no caso, eu olho para baixo e tal. É porque eu estou lendo. Ok, vamos pro vídeo. Então, o Reino Monera, hoje em dia, ele não é mais válido. Mas ele engloba todos os organismos procarióticos, tais como bactérias e cianobactérias. Ok? Ele englobava organismos também unicelulares, procarióticos, como eu já falei, ou seja, são as bactérias. Bactérias, águas e cianobactérias. Atualmente, o reino não existe, como eu já disse. Ele não é mais considerado válido, entendeu? Uma vez que a sua classificação dos seres vivos, uma vez que a classificação, né, uma vez que a classificação dos seres vivos em 3 domínios que fez com que os organismos procarióticos fossem divididos em 2 grupos, apesar do Reino Monera ter sido desmembrado, ele ainda é muito encontrado em pesquisas, em livros didáticos, em videoaulas, em livros de ciência, tem bastante, né? Porque mesmo que ele não exista mais pela biologia, a ciência em si, ele ainda é importante a gente estudar e saber um pouco. Agora a gente vai saber um pouquinho das características dos organismos do Reino Monera. Os organismos pertencentes ao Reino Monera são procariotas e unicelulares, que podem formar colônias ou não. Por organismos procariotas, entende-se que aqueles que possuem células que não têm núcleo definido com material genético, então ele é disperso de citoplasma. Além de não apresentarem núcleo, as células procarióticas não possuem organelas membrosas, o que significa que elas não têm estrutura como mitocôndrias e o complexo de Golgi, eu não sei falar daqui, e o retículo endoplasmático, e típicas das células eucarióticas. Ok. O material genético em células procarióticas está localizado em uma região denominada nucleoide. Em geral, os procariotas têm um cromossomo circular. Além do cromossomo único deles, pode-se observar em células procarióticas pequenas moléculas de DNA chamadas de plasmídios. No Reino Monera, estão inclusos organismos autróficos e heterotróficos. Nossa, eu estudei tanto isso no ensino médio, não lembro de nada. PS, só tem um ano que eu terminei ensino médio, abafa. Heterotróficos. Então, no Reino Monera, estão inclusos os organismos autotróficos e heterotróficos. Organismos autotróficos são capazes de sintetizar seu próprio alimento. As cianobactérias, por exemplo, são capazes de realizar fotossíntese, que nem as plantas, um processo que a energia solar, o sol, a energia do sol, é utilizada para a formação de moléculas orgânicas. Entendeu?
Existe também organismos que... Calma aí que essa parte eu tenho que deixar ler, porque isso é muito grande. Quimiosintetizantes. Quimiosintetizantes capazes de sintetizar compostos do organismos utilizando a energia conseguida pela oxidação de compostos inorgânicos, além de organismos autotróficos no reino Monera. Estão presentes os heterotróficos que necessitam conseguir matéria orgânica de fontes externas. Esse é o caso das bactérias decompositoras. Analisando o papel do oxigênio no metabolismo, os procariotas podem ser classificados em essa parte que me pega também. Aeróbios obrigatórios, aeróbios obrigatórios, anaeróbios obrigatórios e anaeróbios facultativos. Os aeróbios obrigatórios necessitam de oxigênio para realização da respiração celular, então eles precisam de oxigênio para a respiração celular deles, que nem a gente precisa de oxigênio para respirar, que também acontece também a respiração celular, a base. Não sendo possível o seu crescimento sem o uso do oxigênio, que nem a gente, se a gente não tem oxigênio, a gente vai com Deus. Se eles não têm oxigênio, eles não se desenvolvem, eles não crescem. Agora, os anaeróbios obrigatórios são aqueles que só crescem em anaerobiciose, sendo mortos ou inibidos da presença de oxigênio. Por fim, os anaeróbios facultativos utilizam o oxigênio quando ele está presente e realizam respiração anaeróbia ou fermentação quando está ausente. Agora vamos falar um pouquinho da reprodução no reino Monera. Vamos lá. Os representantes do reino Monera reproduzem de maneira assexuada por meio da divisão binária. Então, tipo assim, deixa eu dar uma explicadinha, eu não sei se vocês já viram, que tem tipo uns micro-organismos que se você divide eles, tipo, no meio, tipo, em partezinhas, eles meio que, tipo, cada parte vira um ser. Tipo, eu não sei explicar. Mas cada parte vira... Temos uma cobra. Vamos pensar que temos uma cobra. Um ser assim, uma cobra. Uma cobra, um organismo igual uma cobra. Aí a gente corta cada parte dele e cada parte ela cria vida. Tipo, tem vida ali, né? Tipo, que é uma doce, mas ela se reproduz sozinha, sabe? Não sei explicar. Tentei, mas não consegui. Tá? Os representantes da reino Monera reproduzem de maneira sexuada por meio da divisão binária. Ok. Nesse processo, observa-se a duplicação do material genético do procariota e a posterior divisão da célula em duas genéticas iguais. A variabilidade genética entre os procariotas surge devido a eventos de mutação e também por meio de recombinação genética. Na recombinação genética, os organismos se unem, trocam informações genéticas e a recombinação genética pode ocorrer por conjugação, transformação e transdução. Então, o que eu falei? Tá tudo errado. Ok. Vou dar aqui uns exemplos, né? Não sobre isso, mas sobre os organismos da coisa, sabe? Um exemplo sobre os organismos do reino Monera. No reino Monera estão incluídos todos os organismos procariontas, como eu já falei, tais como bactérias, arqueias e cianobactérias. Então a gente vai ver agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre bactéria. As bactérias são organismos unicelulares, bastante conhecidos por causar doenças, sabe? Então, lavar a mão,
todo mundo fala, depois, sei lá, de botar a mão em algum lugar, ir no banheiro, lava essa mão, que tá cheio de bactéria. Entendeu? A referência, conseguiu distinguir. Tá, são organismos bastante conhecidos por causarem doenças. Entretanto, as bactérias não causam apenas danos, sendo importantes. No caso, ela não causa apenas danos. Sendo importante, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica e produção de alimentos como iogurte. Se não me engano, no queijo também tem. As bactérias possuem célula do tipo procarionte, ou seja, que não possuem núcleo. E as organelas celulares, aqui você está vendo ela bonitinha. Temos aqui a membrana plasmática, a parede celular, cápsula, ribossomo, pele, citoplasma, plasmídio, flagelo e nucleoide. Muito interessante. As bactérias apresentam parede celular, uma estrutura que envolve a célula garantindo sua proteção. A parede celular está localizada externamente à membrana plasmática. Então, tem a membrana e a parede. Se eu não me engano, a parede, depois a membrana, algo assim. A membrana plasmática. E apresenta sua composição peptidoglicano, não sei falar, um polímero constituído de açúcares e polipídios. A composição da parede celular varia de uma bactéria para outra. Uma técnica conhecida como coloração de grão permite a classificar as bactérias, no caso, em gram negativa e gram positiva. As bactérias gram positiva caracterizam-se por ter paredes celulares mais simples com grandes quantidades de peptidoglicano. Tá aqui escrito, eu não sei falar isso. Me perdi. As bactérias gram negativas, por sua vez, possuem menos peptidoglicano e uma estrutura mais complexa. Então, elas têm uma diferença entre uma e outra. As bactérias podem apresentar diferentes formatos. Então, elas têm formas diferentes, elas variam de uma para outra. Assim. A forma delas. Sendo uma forma de classificá-las, as bactérias de formato esférico, por exemplo, são denominadas cocos ou cocos. As que apresentam o formato de bastão são chamadas de bacilos. E existe ainda as bactérias espiraladas. Nestes grupos estão os vibriões, espirolos e espiroquetas. Algumas bactérias apresentam flagelos, como estrutura de locomoção. Outra estrutura que pode ser encontrada nesses organismos são as fimbrias, semelhantes a pelos que ajudam a bactéria a ligar ao substrato. Existem também os pili, também chamados de pilis sexuais, apêndices que mantêm as bactérias juntas durante a transferência de material genético. Então, eles vão transferir o material genético, gente. Ok. Agora vamos falar em que grupo estão classificados os organismos do extinto do Reino Monera. Com a doação da classificação dos seres vivos em 3 domínios, a categoria taxonômica acima do reino, o Reino Monera tornou-se obsoleto, no caso, sabe? De acordo com a classificação, em domínios aos seres vivos estão agrupados nos domínios bactéria, archaea e eucária. Nos domínios bactéria e archaea
Estão os organismos procariotas que fazem parte do reino Monera. Então, agora, eles têm um lugar específico. No domínio bactérias estão a maioria dos procariotas, conhecidos já no domínio Archaea, que estão organizados, que vivem em ambientes extremos, sendo eles conhecidos como extremófilos. Atualmente, a maioria dos autores reconhece pelos 6 gênios: Bactéria, Prostita, Fungi, Plantae e Animalia. É o que eu tinha falado do reino vegetal, reino animal. Eu acho que eu falei. Agora vamos aqui. Vamos falar um pouco para terminar a importância dos organismos no reino moderno, ok? Apesar de eles serem realizando a doença, como eu tinha falado, eles têm importância, sabe, ecológica, sabe, também econômica, porque eles só servem para plantações, para alguns alimentos, sabe. Muitas bactérias realizam decomposição, decomposição, isso mesmo, sendo fundamentais à ciclagem de nutrientes. Então eles bastante, sabe, ajuda em alguns vegetais. Algumas bactérias estabelecem interações mutualísticas, sendo esse caso de bactérias que vivem em nosso intestino, que atuam, por exemplo, facilitando a absorção de algumas substâncias e sintetizando vitaminas, sabe? Algumas bactérias participam do ciclo do nitrogênio, garantindo a fixação do nitrogênio atmosférico, então ainda ajuda a gente a voar. As cianobactérias e outros procariotas autotróficos produzem matéria orgânica que é aproveitada na cadeia alimentar. As cianobactérias produzem oxigênio que é liberado na atmosfera, então estamos respirando no gosto delas também. A bactéria Clostridium botulino produz toxina botulínica utilizada para amenizar as linhas de expressão e rugas. É o Botox. Ela faz o Botox dela. Algumas bactérias são utilizadas na fabricação de alimentos como iogurte, os lactobacilos, que tinha falado sobre os bacilos. Então, é isso. Bom, falei, li mais do que expliquei coisa errada. Mas estou aqui falando mais, falei que estava errado e li o certo, ok? Então é isso. Eu não sei se eu vou trazer vídeo assim, porque eu acho que eu não sou bom com isso.